Arquivos Malditos, Episódio 1, A Casa dos Sussurros. Bem-vindos aos Arquivos Malditos, onde cada história esconde mais do que deveria ser revelado. Hoje falaremos da chamada Casa dos Sussurros, um lugar onde o silêncio é apenas uma ilusão, e onde cada parede parece guardar a dor de quem jamais conseguiu sair. Se você é corajoso, fique conosco até o fim, mas cuidado, depois de ouvir esta história, talvez você também escute vozes na escuridão. A origem da casa, a mansão ficava em uma estrada pouco movimentada no interior de Minas Gerais. Construída no início do século XX, pertenceu à família Alcântara, conhecida por suas riquezas e também por tragédias. Documentos antigos mostram que a matriarca Dona Ismênia enlouqueceu após perder 3 filhos em circunstâncias misteriosas. Moradores da época afirmavam que, todas as noites, ela atravessava os corredores da casa gritando os nomes das crianças, até que foi encontrada morta no quarto principal. Os ouvidos tampados com cera e os olhos abertos, como se tivesse visto algo indescritível. Desde então, ninguém permaneceu por muito tempo na mansão. Quem alugava ou tentava morar lá relatava sussurros, risadas infantis e sons de passos durante a madrugada. Em 2012, um grupo de estudantes de jornalismo decidiu gravar um documentário sobre o local. Eram 5: Mariana, Felipe, Carla, Júlio e André. Eles levaram lanternas, câmeras e gravadores de áudio. Queriam provar que todas as histórias não passavam de lenda. Logo ao entrar, notaram algo estranho. A casa parecia mudar de temperatura de um cômodo para outro. Um cheiro forte de madeira queimada vinha das paredes, mesmo sem nenhum sinal de incêndio. No primeiro andar, encontraram brinquedos antigos alinhados em uma sala, uma boneca de porcelana com o rosto rachado, parecia observá-los o tempo todo. Durante as gravações, o gravador de áudio captou sussurros infantis. Inicialmente, acharam que fosse algum tipo de interferência, mas ao aumentar o volume, todos ouviram claramente: "Vocês querem brincar comigo?" Mariana começou a tremer, dizendo ter visto uma sombra correndo pelo corredor. Júlio, o cético do grupo, riu e decidiu seguir a sombra com a câmera. Minutos depois, encontraram um rapaz desacordado, com arranhões profundos nas costas, como se tivesse sido atacado por algo invisível. Os 4 restantes subiram até o quarto, onde a matriarca foi encontrada morta. A porta estava trancada, mas quando tentaram abrir, ela se escancarou sozinha. Dentro do quarto, havia um grande espelho. As imagens refletidas não correspondiam à realidade, enquanto eles estavam em pé. O reflexo mostrava os jovens paralisados, com olhos negros e bocas costuradas. Carla começou a gritar, dizendo que ouvia vozes dentro da cabeça. Eram crianças chorando e rindo ao mesmo tempo. De repente, o espelho trincou sozinho e estilhaços voaram pelo quarto. A gravação termina de forma abrupta. Nas imagens recuperadas, vê-se Mariana correndo desesperada pela escada, seguida por Felipe. As lanternas caem no chão e uma última frase é captada pelo microfone: "Agora vocês também são meus." Dias depois, policiais encontraram a mansão vazia. Nenhum dos 5 jovens foi localizado. As câmeras estavam quebradas, exceto uma, que continha todo o material exibido no documentário. Até hoje, moradores dizem que à noite é possível ver 5 silhuetas olhando pelas janelas da casa, como se esperassem que alguém entrasse para continuar a brincadeira. A Casa dos Sussurros permanece fechada, mas jamais em silêncio. Se você passar por aquela estrada deserta, cuidado, talvez escute vozes chamando pelo seu nome. Você teria coragem de entrar. Este foi mais um arquivo aberto, mas nunca fechado. Inscreva-se em Arquivos Malditos para mais histórias sombrias. E não percam o próximo capítulo aqui no canal. Você não vai dormir essa noite. Arquivos Malditos,
Episódio 2: O Homem da Estrada. Este é mais um registro dos arquivos malditos. Hoje falaremos de uma aparição que atormenta motoristas há décadas. O Homem da Estrada, uma entidade sem olhos, sempre pedindo carona em rodovias desertas. Aqueles que param para ajudá-lo simplesmente nunca mais voltam para casa. As primeiras histórias surgiram nos anos 80, em estradas do Nordeste brasileiro. Caminhoneiros relatavam encontrar, em noites chuvosas, um homem de roupas antigas, chapéu de feltro e pele pálida, parado no acostamento. Ele levantava a mão, pedindo carona. Quem se aproximava percebia algo horrendo. Seus olhos eram apenas buracos negros, sangrando lentamente. Muitos motoristas juraram que, ao olhá-lo pelo retrovisor, ele já não estava mais no banco de trás, mas bem ao lado, como se tivesse se materializado no assento do passageiro. Em 1994, o caminhoneiro Paulo Sérgio registrou em seu diário de bordo algo estranho. Ele descreveu ter dado carona a um homem misterioso, que não falava quase nada, apenas sorria. Horas depois, Paulo parou em um posto de gasolina. O frentista estranhou. O caminhoneiro estava sozinho, mas o banco do passageiro estava molhado de sangue. Na manhã seguinte, o caminhão de Paulo foi encontrado carbonizado a poucos quilômetros dali. Dentro da boleia, apenas o diário restava intacto. A última frase escrita: "Ele está me seguindo mesmo dentro do caminhão." A polícia tentou relacionar os casos a assaltos ou acidentes, mas nunca encontrou explicações plausíveis. Em alguns locais onde o Homem da Estrada foi visto, veículos eram encontrados abandonados, com as portas abertas e marcas de mãos ensanguentadas no volante. Testemunhas afirmavam que os gritos ecoavam na rodovia, mesmo quando não havia ninguém por perto. Muitos motoristas simplesmente abandonaram seus trabalhos noturnos por medo de encontrá-lo. Em 2007, um grupo de investigadores paranormais resolveu se aventurar. Levaram câmeras, sensores de movimento e rádios para captar frequências anormais. Na altura de uma estrada deserta em Pernambuco, pararam o carro após avistar uma figura de chapéu na beira da pista. As câmeras registraram o momento em que abriram a porta e convidaram o homem a entrar, mas nas filmagens algo inexplicável acontece. O banco do carro afunda sozinho, como se alguém tivesse se sentado, mas a câmera não capta corpo algum. Apenas o áudio registra uma respiração ofegante, seguida de risadas baixas. 2 dias depois, o carro da equipe foi encontrado em um barranco totalmente destruído. Nenhum corpo foi localizado, apenas as fitas intactas mostravam o último momento. Um dos investigadores gritando desesperado: "Ele está dentro do carro, não olha para trás, não olha para trás." E então, silêncio. A perícia nunca conseguiu explicar como o veículo caiu, já que não havia marcas de frenagem, nem sinal de outro automóvel envolvido. Até hoje, motoristas relatam ver o Homem da Estrada, sempre da mesma forma, roupas antigas, sorriso perturbador, sem olhos. Alguns dizem que ele aparece apenas em noites de chuva. Outros garantem que basta pensar nele durante a viagem e sua figura pode surgir no retrovisor. E você, o que faria se encontrasse um homem pedindo carona em uma estrada escura? Daria carona ou aceleraria sem olhar para trás? Lembre-se, os arquivos malditos guardam segredos que talvez nunca deveriam ser revelados. Arquivos Malditos, Episódio 3: A Boneca na Janela. Nos arquivos malditos de hoje, desenterraremos uma história que parece saída de um pesadelo infantil. A boneca na janela, um objeto inofensivo, aparentemente inocente, mas que sempre anuncia a morte. Onde essa boneca aparece, a tragédia nunca demora. Você teria coragem de encarar seus olhos de porcelana. O caso começou em um bairro pacato de São Paulo. Nos anos 90, vizinhos relatavam ver, em diferentes casas,
uma boneca de porcelana antiga surgindo nas janelas. Ninguém admitia tê-la colocado lá, e o mais estranho, sempre que a boneca era vista, alguém daquela residência morria em circunstâncias violentas nos dias seguintes. Era sempre a mesma boneca, cabelos negros, vestido azul bordado e olhos de vidro tão vivos que pareciam seguir quem a encarasse. Em 1994, a família Moura foi a primeira oficialmente ligada ao caso. Vizinhos afirmaram ter visto a boneca na janela do quarto da filha mais nova, Clara. 3 dias depois, Clara foi encontrada morta dentro do próprio quarto. Não havia sinais de arrombamento. Apenas um detalhe perturbador. A boneca estava sentada ao lado da cama, com um fio de sangue escorrendo da boca. O brinquedo foi recolhido pela polícia, mas desapareceu misteriosamente do depósito de provas dias depois. Nos anos seguintes, novos relatos surgiram em bairros distintos. Famílias diferentes juravam que a boneca aparecia sozinha na janela, mesmo sem nunca tê-la comprado. As mortes seguiam o mesmo padrão. Vítimas encontradas com expressões de pavor congeladas no rosto, como se tivessem visto algo que enlouqueceu suas mentes no último segundo de vida. Testemunhas afirmavam que, após cada tragédia, os olhos da boneca pareciam mais humanos, como se absorvessem a essência de quem morria. Em 2005, o pesquisador de fenômenos sobrenaturais Ricardo Diniz decidiu investigar o caso. Instalou câmeras e sensores na casa de uma família que havia relatado a aparição. Na terceira noite de filmagem, as câmeras captaram a boneca surgindo sozinha na janela da sala, sem que ninguém a tivesse colocado lá. Ricardo relatou ouvir risadinhas infantis e passos correndo pela casa, mesmo estando sozinho no local. Dias depois, o corpo de Ricardo foi encontrado dentro de seu carro, estacionado em frente à residência. Ele estava com os olhos arrancados e no banco do passageiro, a boneca estava sentada. Parte do material gravado por Ricardo nunca foi divulgado, mas uma fita vazou na internet nela. Vê-se a boneca mover a cabeça lentamente em direção à câmera. Logo em seguida, a imagem fica distorcida e uma voz infantil sussurra: "Agora é a sua vez." O vídeo foi retirado do ar rapidamente, mas muitos usuários juram que, após assistir, começaram a ouvir batidas na janela durante a madrugada. Mesmo depois de décadas, os avistamentos continuam. Em 2018, no interior do Paraná, uma família relatou ter visto a boneca na janela da cozinha. 2 dias depois, o pai foi encontrado morto no quintal, com o pescoço quebrado em um ângulo impossível. Moradores da vizinhança afirmaram que, naquela mesma noite, viram uma criança de vestido azul observando-os do outro lado da rua. Mas quando a polícia chegou, nada foi encontrado. A boneca na janela continua solta, surgindo em diferentes lares como um presságio da morte. O que ela realmente é? Um objeto amaldiçoado? Um espírito vingativo? Ou algo muito mais antigo que usa a boneca como disfarce? E você, se encontrasse essa boneca observando sua casa, teria coragem de olhar diretamente em seus olhos? Este foi mais um arquivo maldito, mas cuidado, porque talvez a próxima janela seja a sua. Arquivos Malditos, episódio 4. A Lenda do Poço Negro. Nos arquivos malditos de hoje, desceremos às profundezas de um segredo enterrado há mais de um século. Uma lenda que fala de um poço amaldiçoado, capaz de mostrar a própria morte a quem ousa olhar para dentro dele. Este é o relato daquilo que ficou conhecido como o Poço Negro, e de todos aqueles que jamais deveriam ter quebrado as correntes que o mantinham fechado. O Poço Negro localiza-se em uma pequena cidade do interior de Goiás. Construído no final do século XIX, era usado para abastecimento de água, mas moradores começaram a notar que qualquer animal que caía nele nunca boiava de volta à superfície. Histórias antigas
Contam que os primeiros colonos da região teriam usado o poço em rituais de sacrifício, lançando corpos de escravos e condenados em suas águas. Com o tempo, a comunidade decidiu lacrá-lo com correntes e símbolos religiosos. Reza a lenda que, ao olhar dentro dele, a pessoa vê seu próprio cadáver em decomposição. Em 1938, um menino de 12 anos desapareceu após brincar perto do poço. Dias depois, os moradores afirmaram ouvir gritos vindos de dentro dele. Ao jogarem cordas e lanternas, não encontraram nada, mas um detalhe perturbador chamou a atenção. No fundo, viram o rosto do menino olhando para cima, pálido e apodrecido, como se já estivesse morto há semanas. A cidade entrou em pânico, e desde então, o local foi evitado, mantido cercado e esquecido. Em 2002, 4 jovens resolveram desafiar a lenda. Armados com lanternas e câmeras, arrombaram as correntes e abriram a tampa do poço. Um deles, chamado Gustavo, foi o primeiro a olhar para dentro. Ele começou a rir descontroladamente, dizendo que via a si mesmo, mas com o corpo queimado e os olhos arrancados. Os amigos acharam que era apenas alucinação, mas horas depois, durante o retorno para casa, Gustavo morreu em um acidente de carro. Seu corpo foi encontrado exatamente como havia descrito. Os sobreviventes voltaram ao local dias depois, tentando provar que tudo não passava de coincidência. Mas cada um que olhou dentro do poço viu sua própria morte refletida de maneira diferente. Um deles se viu sendo estrangulado, outro sendo queimado vivo, o último com o rosto desfigurado por algo que parecia garras. Pouco tempo depois, as 3 mortes aconteceram, todas de formas semelhantes às visões que tiveram. Pesquisadores paranormais visitaram a cidade em 2015. Ao analisarem o poço, registraram temperaturas anormais e vozes sussurradas vindas das profundezas. O áudio captado dizia: "Venham, juntem-se a nós." Um dos investigadores, ao insistir em olhar, descreveu que viu centenas de corpos acumulados no fundo, todos olhando para cima, com os olhos brancos e as bocas abertas em silêncio. Após essa noite, ele desapareceu sem deixar vestígios. Mesmo lacrado novamente, moradores afirmam que o poço continua ativo. Em noites de lua nova, dizem que correntes arrastam-se sozinhas e que gritos ecoam pelas redondezas. Alguns juram que, se você permanecer próximo por tempo suficiente, a água começa a borbulhar e mãos negras tentam emergir, como se algo dentro quisesse escapar. O poço negro permanece fechado. Mas por quanto tempo? Será que as correntes são fortes o suficiente para conter o que está lá dentro? E você teria coragem de olhar para dentro dele, sabendo que o reflexo poderia mostrar o seu próprio fim? Este foi mais um arquivo maldito e talvez um dos mais perigosos já revelados. Arquivos Malditos, episódio 5, O Último Grito da Floresta. Hoje, nos Arquivos Malditos, entraremos em uma floresta onde nem os pássaros ousam cantar, um lugar conhecido pelos gritos que ecoam entre as árvores, sempre à noite. Gritos que não pertencem a nenhum ser humano. Esse é o caso perturbador do último grito da floresta. Prepare-se, porque nem todos que entraram voltaram para contar a história. No interior do Acre, há uma mata fechada, evitada até pelos moradores mais antigos. Chamam-na de Mata do Lamento. Os primeiros relatos datam dos anos 60, quando trabalhadores rurais escutavam gritos dilacerantes vindos do interior da floresta. Os sons eram descritos como um misto de desespero humano e rugido animal. Nenhum caçador conseguiu identificar a origem. Aqueles que tentaram entrar em busca de respostas desapareceram. Em 1974, 3 caçadores decidiram desafiar a lenda. Armados, entraram na floresta ao anoitecer. Nunca mais foram vistos vivos.
Semanas depois, seus corpos foram encontrados pendurados em árvores, abertos como se tivessem sido sacrificados. Faltavam órgãos internos, mas não havia sangue no local. Os moradores acreditaram que era obra de algum culto secreto. Outros que era uma criatura da mata, mas nenhum culpado jamais foi encontrado. Em 1991, um trabalhador chamado Raimundo entrou na mata à procura de madeira. Horas depois saiu cambaleando, com os olhos arregalados e o corpo coberto de arranhões. Antes de morrer no hospital, disse que viu homens de pele cinzenta rastejando entre as árvores. Eles murmuravam orações incompreensíveis enquanto arrastavam ossos humanos em cordas. Segundo Raimundo, os gritos vinham de árvores ocas, como se as próprias florestas aprisionassem as vozes de quem havia morrido lá dentro. Investigações posteriores descobriram símbolos gravados em troncos, semelhantes a marcas tribais antigas. Alguns acreditam que a floresta foi usada por séculos como local de sacrifícios. As árvores mais antigas pareciam estar impregnadas de sangue seco. E segundo os relatos, quando o vento passa pelas copas, o som se mistura aos gritos, criando uma sinfonia de dor. Em 2010, um grupo de estudantes universitários decidiu registrar tudo em vídeo. Entraram na mata com câmeras e drones. Nas gravações ouvem-se gritos que aumentam gradativamente até se tornarem insuportáveis. As imagens finais mostram sombras altas e disformes entre as árvores. Em um momento, uma das câmeras cai no chão e grava pés desfigurados, passando arrastando algo pesado. Dias depois, apenas o equipamento foi encontrado. Nenhum dos estudantes voltou. Moradores afirmam que em noites de lua cheia, os gritos ecoam mais altos. Dizem também que vultos observam quem passa próximo, como sentinelas invisíveis. Há relatos de viajantes que, ao atravessarem a região, ouviram alguém chamando seus nomes dentro da floresta. Quem respondeu nunca mais foi visto. O último grito da floresta continua a ecoar até hoje. Será o clamor das vítimas de antigos rituais ou algo muito mais antigo que habita as sombras da mata? E você, se caminhasse por uma estrada deserta e ouvisse um grito vindo da floresta, teria coragem de entrar, ouvir e talvez se tornar o próximo a gritar? Este foi mais um arquivo maldito, mas lembre-se, nem todas as vozes pedem ajuda, algumas apenas querem companhia eterna. Arquivos Malditos, episódio 6, A Noiva de Sangue. Nos arquivos malditos de hoje, você conhecerá a lenda de uma aparição perturbadora. A Noiva de Sangue, uma figura que surge em antigas capelas, durante casamentos ou até mesmo em fotografias de noivos, sempre coberta de sangue. Onde ela aparece, a morte parece inevitável. Essa é a história de uma noiva que nunca descansou em paz. No final da década de 1950, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, ocorreu uma tragédia durante um casamento. A jovem noiva, chamada Helena, foi assassinada pelo próprio marido horas depois da cerimônia. O motivo teria sido ciúmes. Helena foi esfaqueada no quarto nupcial, ainda vestindo o vestido branco. O corpo foi encontrado encharcado de sangue. E, segundo relatos da época, seus olhos permaneciam abertos, fixos na porta, como se esperasse alguém entrar para salvá-la. Desde então, a antiga capela onde ocorreu o crime foi fechada, mas vizinhos afirmam que, em certas noites, uma mulher vestida de noiva ainda pode ser vista caminhando pelos corredores escuros. Em 1963, um novo casamento foi realizado em outra igreja da cidade. Durante a cerimônia, várias pessoas relataram ver, no fundo do salão, uma noiva pálida com o vestido manchado de sangue. Alguns convidados acharam que era uma alucinação coletiva. Mas naquela mesma noite, o noivo foi encontrado morto em casa, com profundas marcas de faca no peito. A notícia se espalhou
e muitos passaram a acreditar que Helena havia se transformado em um espírito vingativo, condenado a arruinar novas uniões. Na década de 80, uma família contratou um fotógrafo para registrar o casamento, da filha. Quando as fotos foram reveladas, em uma delas aparecia claramente, atrás dos noivos, uma noiva ensanguentada, sorrindo para a câmera. Dias depois, a noiva do casamento adoeceu misteriosamente. Médicos não conseguiram explicar o que aconteceu, mas o corpo dela foi encontrado pálido, com o vestido ainda no cabide, coberto de manchas vermelhas que nunca foram removidas. Em 2009, um grupo de investigadores paranormais decidiu passar a noite na antiga capela abandonada. Eles posicionaram câmeras e gravadores no altar. Às 2 da manhã, registraram uma figura feminina atravessando o corredor. A mulher parecia flutuar, com o vestido arrastando pelo chão. Quando a câmera deu zoom, foi possível ver o sangue fresco escorrendo da barriga dela. Minutos depois, a gravação foi interrompida por gritos ensurdecedores. Na manhã seguinte, apenas os equipamentos foram encontrados. Nenhum dos investigadores voltou. Até hoje, casais afirmam ver a noiva de sangue em casamentos noturnos. Alguns dizem que ela aparece refletida em espelhos ou nas fotos oficiais. Outros garantem que ouviram passos atrás de si, seguidos pelo som de um véu arrastando no chão. Em 2018, em Belo Horizonte, um vídeo viralizou mostrando uma noiva ensanguentada, parada na porta de uma igreja. Pouco tempo depois, o casal que se casava sofreu um acidente de carro fatal na viagem de lua de mel. Seria a noiva de sangue apenas o espírito vingativo de Helena, ou talvez uma entidade mais antiga que se alimenta da felicidade alheia? Pesquisadores dizem que ela pode ser atraída por sentimentos de amor intenso e, uma vez presente, sempre exige uma vida como pagamento. A noiva de sangue continua rondando cerimônias até hoje, e ninguém sabe quando ou onde ela vai aparecer de novo, e você teria coragem de se casar sabendo que uma presença sombria pode estar assistindo da última fileira. Mais um arquivo maldito foi aberto, mas talvez essa seja uma maldição que nunca poderá ser fechada. Arquivos Malditos, episódio 7, o quarto 23. Nos Arquivos Malditos de hoje, revelaremos a história de um quarto que nunca deveria ser aberto. O número 23, em um antigo hotel abandonado, é considerado um dos lugares mais amaldiçoados do Brasil. Pessoas que se hospedaram lá jamais foram vistas da mesma forma novamente. Algumas nunca mais saíram, outras saíram diferentes. Essa é a história do quarto 23, na década de 1930. O Hotel Imperial era o mais luxuoso da região central de São Paulo, hospedava políticos, empresários e até artistas estrangeiros. Mas um andar em especial ganhou fama de maldito. O andar onde ficava o quarto 23. Em 1936, um homem chamado Augusto se hospedou lá. Ele estava em lua de mel, mas na manhã seguinte, sua esposa foi encontrada morta dentro do banheiro, o corpo completamente dilacerado, sem sinais de luta. Augusto, em choque, só conseguia repetir uma frase: "Ela abriu a porta errada e eles entraram." O caso nunca foi solucionado. Após o crime, o hotel decidiu trancar o quarto 23, mas estranhamente, hóspedes continuavam relatando ouvir risadas infantis e batidas na porta durante a madrugada. Em 1949, o gerente do hotel decidiu reabrir o quarto. No mesmo dia, um hóspede foi encontrado enforcado na janela, com os olhos completamente negros. Ao lado dele, havia um diário com apenas uma frase repetida várias vezes: "Não abra a porta depois da meia-noite." Em 1972, 4 estudantes universitários resolveram desafiar a lenda. Eles se trancaram no quarto 23 com um gravador e uma câmera Super 8 na fita, que sobreviveu até hoje. É possível ouvir os jovens rindo
bebendo e brincando. Até que, exatamente às 0h23, as risadas cessam. Em seguida surgem barulhos de portas se abrindo e passos pesados. O último registro é uma voz distorcida, sussurrando: agora vocês fazem parte de nós. Na manhã seguinte o quarto estava vazio. Nunca mais encontraram os 4 rapazes. Ex-funcionários do hotel contam que o quarto 23 parecia respirar. As paredes rangiam como se alguém estivesse vivo dentro delas. Alguns diziam ter visto sombras passando por baixo da porta, mesmo com o quarto trancado. Em uma ocasião, uma camareira entrou para limpar e saiu minutos depois gritando desesperada. Ela alegava ter visto várias mãos surgindo do espelho, tentando puxá-la para dentro. A mulher jamais voltou a trabalhar. Em 1985, um incêndio destruiu grande parte do Hotel Imperial. Estranhamente, todos os quartos foram consumidos pelas chamas, menos o quarto 23. Quando os bombeiros finalmente abriram a porta, encontraram o interior intacto. Mas no chão havia 23 cadeiras enfileiradas, como se uma plateia invisível tivesse assistido a tudo. Esse detalhe nunca foi explicado. Mesmo abandonado, o hotel ainda recebe curiosos. Em 2017, um grupo de exploradores urbanos transmitiu uma live entrando no quarto 23. Durante a transmissão, milhares de pessoas viram a porta fechar sozinha atrás deles. O vídeo acabou em segundos e nenhum dos exploradores foi localizado novamente. Hoje, o quarto continua lacrado por correntes, mas moradores vizinhos afirmam que, em algumas noites, ainda é possível ouvir batidas metálicas e gritos sufocados vindos de dentro. O quarto 23 segue como um enigma. Seria ele apenas um local marcado por tragédias humanas? Ou a entrada para algo que nunca deveria ser aberto e você teria coragem de girar a chave e passar uma única noite lá dentro? Mais um arquivo maldito foi aberto, mas talvez o quarto 23 ainda esteja esperando por sua próxima vítima. Arquivos Malditos, episódio 8, o trem fantasma da Estrada de Ferro. Nos Arquivos Malditos de hoje, viajaremos por trilhos que nunca deveriam ser percorridos. Uma ferrovia abandonada guarda um mistério que assombra motoristas e moradores há décadas. O trem fantasma, dizem que ele surge à noite, com vagões silenciosos e luzes apagadas, levando para longe qualquer um que ousasse aproximar. E você teria coragem de encarar os trilhos da morte. A Estrada de Ferro Central do Brasil, nos anos 1940, tinha um trem expresso que fazia rotas entre cidades do interior de Minas e São Paulo. Em uma noite chuvosa de 1947, um acidente terrível aconteceu. O trem descarrilou em um viaduto, levando à morte de mais de 50 passageiros. O maquinista jamais foi encontrado. Moradores afirmam que, após o acidente, a ferrovia tornou-se amaldiçoada. Aqueles que atravessavam os trilhos à noite viam o trem passar, sem fazer barulho, sem luzes, mas sentiam uma presença fria, quase tocando-os. Em 1963, um caminhoneiro chamado Antônio relatou ter visto o trem surgir em uma curva totalmente silencioso, atravessando a estrada enquanto ele dirigia. Ele tentou buzinar, mas o som parecia não atravessar a escuridão. O veículo morreu subitamente e ele sentiu como se mãos invisíveis pressionassem seu peito. Quando finalmente conseguiu ligar o caminhão, o trem havia desaparecido, mas marcas de rodas queimadas surgiam na estrada, sem explicação. Na década de 80, 4 amigos decidiram explorar a ferrovia à noite, tentando registrar o famoso trem. Às 23 horas, avistaram o trem se aproximando. Estranhamente, ele não fazia barulho algum. Um dos jovens, Júlio, tentou subir em um dos vagões, mas a porta se fechou sozinha e o puxou para dentro. O grupo assistiu aterrorizado. Júlio sumiu em segundos. Quando se aproximaram do vagão,
Não havia sinal dele, apenas um eco de gritos distantes. Vizinhos da ferrovia dizem que o trem aparece especialmente em noites de neblina ou quando a lua está cheia. Ele não obedece a horários ou trilhos, podendo surgir em curvas, pontes ou cruzamentos. Alguns motoristas garantem ter visto passageiros com rostos pálidos e olhos vazios, que desaparecem quando tentam acenar. Outros afirmam ouvir o assobio do trem seguido de gritos, de desespero. Mesmo sem nenhum trem próximo, em 2010, uma equipe de investigadores equipou a ferrovia com câmeras noturnas e sensores de movimento. As filmagens captaram o trem surgindo do nada, sem locomotiva visível, apenas vagões deslizantes e passageiros espectrais. Quando tentaram se aproximar, as câmeras registraram distorções de luz e barulhos que ninguém conseguiu identificar. Batidas de metal, vozes e correntes arrastando-se sobre o trilho. A equipe decidiu recuar. Alguns membros juram que sentiram mãos invisíveis tentando arrastá-los para dentro dos vagues. Até hoje, o trem fantasma continua a aparecer. Motoristas e pedestres relatam ver o trem passar pelas estradas, sempre silencioso, sempre frio. Em alguns casos, pessoas foram encontradas dias depois, desorientadas na beira dos trilhos, sem memória do que aconteceu, com marcas de mãos invisíveis nos braços e no rosto. O trem fantasma segue percorrendo trilhos que não existem mais nos mapas. Quem se aproxima à noite corre o risco de desaparecer para sempre, ou de se tornar parte do trem, eternamente entre os vivos e os mortos. E você teria coragem de atravessar os trilhos à noite e encarar o que não deveria existir. Este foi o último arquivo desta coletânea. Mas lembre-se, algumas histórias continuam a andar sozinhas, mesmo depois que os trilhos acabam. Inscreva-se no canal e deixe seu like, porque aqui no Arquivos Malditos o medo prevalece.